dia. O cabelo da doida que acabou de acordar. Mas eu tava aqui lendo Provérbios 1 e eu senti que eu precisava conversar com vocês sobre isso. Abre aí a tua Bíblia em Provérbios 1. Vamos ver junto. Eu acho que Provérbios 1 é um ótimo provérbio para quem tem alimentado aquele pecado de estimação. Aquele pecado que a gente não conta pra ninguém e que a gente quase que justifica como se não fosse tão ruim, e que pouco a pouco a gente vê ele destruindo a nossa alma até o ponto em que a gente fica tão calejado com esse pecado que ele não nos dói mais e a gente talvez até nem sinta, mas as consequências sempre nos alcançam. Então eu queria olhar com vocês Provérbios 1 em relação a isso. Bom, no começo ele diz, no versículo 4, que a sabedoria, ou que esses provérbios seriam para dar aos jovens conhecimento e bom siso. E eu acho que pra gente como jovens, é importante a gente entender que é isso que a palavra de Deus faz. E que sem ela, que longe dela, tudo que a gente vai encontrar é falta de conhecimento, que vai nos levar ao pecado, que vai nos levar a consequências e que, ao final, o salário do pecado é o quê? É a morte, sempre é a morte, né? A morte de alguma coisa, seja de relacionamentos, seja de criatividade, seja de vontade de viver, mas principalmente, pouco a pouco, a morte de um relacionamento com Deus, né? A gente sabe que mesmo uma vez que a gente já seja salvo e já esteja liberto do perigo de não ter uma eternidade com Cristo, uma vez que a gente já está seguro nas mãos dele, nós ainda temos o risco de escolher não investir no nosso relacionamento com Deus como se ele não fosse a nossa prioridade. Nem uma prioridade, né? Porque uma prioridade é algo que é o um numa lista de várias coisas, mas Deus, ele é o único. Ele é o nosso maior motivo de viver, nosso único motivo de viver, e dele flui todas as outras prioridades. Então, o jovem que não vai à palavra não encontra o conhecimento e bom siso. E aí no versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Como é que a gente encontra essa sabedoria para viver uma vida diferente, para viver uma vida fora das armadilhas do pecado que todos nós caímos? É através do temor do Senhor. E o temor do Senhor vem através da palavra, através da oração, através do relacionamento com outros irmãos. E aí ele diz, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu não sei você, mas eu não quero ser louca, porque eu sei as consequências disso. Aqui já vem logo no começo o chamado aos jovens de temer ao Senhor para saber como viver. E aí no versículo 10, ele diz, filho meu, eu vou adaptar aqui pra gente, filha minha, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Isso acontece de várias maneiras, não acontece só da maneira que o provérbio diz aqui, né, em que eles, pecadores, nos chamando a literalmente derramar sangue inocente, mas isso acontece de muitas maneiras e pra gente, nessa nossa geração, acontece muito através das tecnologias, né, o pecado nos chamando através das tecnologias, seja na questão sexual, em que a gente tem tanta oportunidade hoje de ver tanta coisa que não deveria estar vendo, sem que ninguém o saiba, porque agora nós temos os nossos aparelhos individuais, que ninguém sabe o que a gente está vendo ali. Não é mais como antigamente, quando para assistir coisas erradas as pessoas tinham que usar uma televisão na madrugada. Agora a gente assiste a hora que quer, vê a hora que quer nos nossos aparelhos individuais. Mas a palavra está dizendo, não consinta. Quando essa tentação vier, não consinta. Ele diz no versículo 15, filha minha, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, ou seja, não caminhe nesses caminhos, nem se coloque nesses caminhos, porque você sabe qual que é o final deles. E aí ele diz, no versículo 18, esses pecadores, né, se emboscam contra o seu próprio sangue, ou seja, o pecado, ele machuca ninguém além de você. Na verdade, não. Na verdade, o pecado também machuca outras pessoas, mas muitas vezes a gente pensa que o pecado, ele vem com consequências contra nós mesmos. Diz, esses se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreita. É uma advertência muito séria aqui. É a nossa própria vida que nós estamos afetando quando a gente persiste nesses pecados. E aí ele vai dizer, esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. E aí a gente vê o clamor da sabedoria. A sabedoria que vem gritando nas ruas, para quem a quiser ouvir. E aí ela diz no versículo 22, até quando vocês aborrecerão o conhecimento e desejarão o escárnio? Até quando a gente vai ficar nesses pecadinhos escondidos, nesses pecados não confessados, nesses pecados não tratados, achando que nada vai acontecer? Até quando? Ela diz, atentai para a minha repreensão, porque eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, a sabedoria está aqui.
A gente não tem essa desculpa de dizer que não existe sabedoria, eu não sei que caminho seguir. A palavra de Deus é muito clara no caminho qual seguir, e a sabedoria tem clamado aos nossos ouvidos. Mas até quando a gente vai escolher não escutar ela? Até quando a gente vai escolher esses pecados? E aí a advertência é séria. Ela diz: vocês recusaram meu conselho, não quiseram minha repreensão, e também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. E aí o versículo 31, ele diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos, se fartarão. Agora, comerão do fruto do seu procedimento significa nada mais, nada menos do que terão consequências, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, uma vez que a gente deixa esses pecados não tratados, a gente vai ter consequências. Elas virão mais cedo ou mais tarde, e a nossa alma vai definhando, né? Conforme a gente vai alimentando a carne e deixando de alimentar o espírito. No livro Cave Mais Fundo, Joshua Harris faz uma boa comparação. Ele diz que a carne e o espírito são 2 cachorros dentro de nós. Aquele que a gente alimentar vai crescer, e o que a gente não alimentar vai morrer, vai definhando, né? E é isso que acontece. As consequências vêm quando a gente alimenta o cachorro da carne e não do espírito. E aí, novamente, o 32 vai dizer que as consequências vêm para nós mesmos, porque diz: aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A gente, quando tá pecando, tem essa impressão de bem-estar, essa falsa noção, perigosa noção que o inimigo deixa em nós, de que o pecado não nos tem trazido nenhuma consequência. Minha vida continua igual, apesar dessas coisas que eu tenho feito escondida, e nada tem vindo de consequência. Mas ele diz: a sua impressão de bem-estar só tem um fim, que é a perdição. E aí, a esperança, a graça, a misericórdia de Deus no versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, enfim, eu li aqui o Provérbios 1 e achei que a gente devia conversar sobre essa questão de pecados escondidos, em contrapartida com a sabedoria, como jovens, pra gente ouvir essa advertência importante, de que é só através da sabedoria de Deus, é só através do ir à palavra e a se alimentar dela e amar ela que a gente consegue vencer esses pecados e não viver mais escravos deles, uma vez que Cristo já morreu, já ressuscitou para nos libertar de sermos escravos do pecado. A gente precisa continuar andando nesse caminho de dizer não à carne, de não alimentar o cachorro da carne, alimentar o espírito através da palavra, através da oração, através da comunhão, através do jejum. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Toda descabelada aqui de manhã, mas espero que essas palavras tenham falado do seu coração.